o que a gente pode observar de fato, como eu disse, né, é que essas teses de negação, pelo que eu vi até agora, elas não se importam realmente com, por exemplo, a necessidade de respeito, né, que é a lei que define o que é adulteração. A lei tem um objetivo de proteger o autor, proteger a cultura, proteger o leitor, por que não, né? A lei, ela não deixa nenhuma dúvida, porque ela cria uma presunção de que aquilo que surge de diferente após a morte do autor não pode ser considerado autêntico. Então, a gente tem que respeitar a lei, essa é a primeira coisa, né? E o espírito, eu acho que tem que dar um exemplo disso, né? Respeitar a lei, respeitar a memória de Kardec, isso é fundamental. Então, essas teses, elas não se importam se que Kardec sofreu uma tentativa de golpe em 65, não se importam com os planos de Kardec para o futuro do espiritismo, né, foi aquilo que nós localizamos nos manuscritos, deu um trabalho danado para a gente colocar em ordem, né, montar um quebra-cabeça lá para ver o que ele queria de fato, era aquele plano para a constituição definitiva da doutrina, digamos assim, e era sobre isso que ele estava trabalhando, e não sobre revisão de obra, porque aquilo ele interrompeu, né? Essas teses, elas não se importam que o espiritismo tenha sofrido um golpe em 69, que a Meli tenha sido vítima também desse golpe. Essas teses não se importam com a unidade de método e organização que foram quebrados, né? Porque a unidade de princípios ela ficou congelada. Mas como não tinha mais o método e a organização que Kardec queria manter, né, para gerar a progressividade da doutrina, então a doutrina não pôde continuar nesses trabalhos, mas as teses de negação não se importam com isso. Não se importam com o conteúdo original das obras, não fazem análises doutrinárias, né, sobre o que é relevante de fato na obra, não se importa, por exemplo, com o fato de que o acervo dos documentos originais de Kardec foi incendiado após a desencarnação de Amélie. Eu não sei se vocês sabem disso, gente, mas é um crime, assim, para quem de fato ama a doutrina, que vê na doutrina algo para a gente abraçar, uma alavanca para o desenvolvimento, para a regeneração da humanidade. Isso é um absurdo, assim, é uma coisa de gerar uma indignação, né, uma revolta até. Porque eu acredito que, de tudo que Kardec escreveu, comparando com os acervos que nós conseguimos obter até hoje, e me parece que outros não irão surgir, mas eu acho que foi queimado, assim, tipo, 99% dos documentos originais. Talvez uma parte tenha sido levado ali pelos nazistas durante a Segunda Guerra, né? Isso já está documentado de fato, mas houve de fato um enorme incêndio. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo. Quem foi que promoveu esse incêndio? A sociedade anônima. Então a gente não pode se basear porque tinha um documento contábil na sociedade anônima, né, que dizia que o Céu e Inferno foi impresso em fevereiro de 69. Até o próprio documento oficial mostra que isso é falso, né? Primeiro que a gente não pode confiar nesses dados que aparecem na sociedade anônima, porque a sociedade anônima foi o próprio golpe. Depois que não faz sentido uma contabilidade, né, ser feita sobre documentos anteriores à constituição da empresa, né? E, por fim, que o próprio documento oficial mostra que essa obra não foi impressa, essa quarta edição, não foi impressa em fevereiro, com Kardec em vida. Ela foi impressa em julho, 3 meses depois da desencarnação do professor Rivai. Então, veja, não há interesse nisso, obviamente, né? Essas teses não tratam disso, elas se atêm exclusivamente a uma história restrita, né? A própria moral espírita, né, a moral autônoma, é o coração do espiritismo, e não há preocupação com isso. E quando a gente estuda moral, as coisas começam a ficar mais claras. E você vê em toda essa história o que acontece.
Por que que Jesus traz uma mensagem pura e depois surgem orgulhosos que deturpam essa história, que querem matar Jesus, como aconteceu, né, com os fariseus do Sinédrio, né? Por que que isso acontece? A gente tem que pensar, né, que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde surgem espíritos exilados, que são orgulhosos, que estabelecem teses falsas para poder obter privilégios à custa da submissão do povo. Isso tudo, gente, é entender o que é autonomia e heteronomia. A mensagem de Jesus era autônoma, e ela incomoda aqueles que estão na heteronomia explorando o povo para obter privilégios. Isso não é política, isso é espiritismo. Né? E é por isso que a nossa doutrina é tão revolucionária, né, e é tão transformadora. É por isso que a gente deveria estar tratando disso, porque a gente ia encontrar exatamente aqueles que eram inimigos do espiritismo. Aí as coisas vão clareando. Aí você vai entender por que que Kardec recebeu aquelas comunicações, né, alertando aí. Tem uma de Erasto até que eu nem selecionei, né? Não teve o período de luta, né? O período de luta mostra exatamente que o espiritismo estava incomodando. E olha que ele estava apenas revelando as leis morais, né? E aí a gente começa a compreender como pensa uma pessoa refratária, né? No caso, o Rusteng e o seu amigo Pesani, e aqueles também, os jesuítas, que estavam ali infiltrados, tentando armar uma estratégia, porque senão você não vai entender quais eram os interesses envolvidos. Gente, isso é tão importante para quem quer compreender as adulterações, né? Essa conversa toca em tudo, né? Autonomia, heteronomia. Quem não estuda isso renuncia a entender tudo o que está acontecendo, inclusive as causas das adulterações. Eu posso dizer para vocês o seguinte: por que que alguém iria querer adulterar as obras de Kardec? E aí você olha para Rusteng e ele mesmo declara que ele gostaria de estar no lugar, ele acredita que ele era o Messias da moral. Gente, olha, é muito interessante porque ele não esconde isso. Ele, inclusive, escreve uma obra, é, né, refutando, criticando Kardec, assim, chamando Kardec de prepotente. É uma coisa impressionante, né? Eu até estava observando isso, comentando com o Paulo. Olha, Paulo, a gente não colocou isso no livro, olha que interessante. O nome do Sim. livro é Os Quatro Evangelhos de Rusteng, Refutação Resposta aos Detratores, e que supostamente foi escrito pelos discípulos de Rusteng, mas pode-se dizer que ele não tinha muitos discípulos, porque a obra dele não foi não foi bem vendida assim. Ele, inclusive, criticou isso, ele lamentou isso. Então, os próprios rustenguistas são unânimes em dizer que ele escreveu essa obra. E ele diz que escreveu isso aqui, ó, em 1866, o próprio Rusteng, né? Logo depois, vocês sabem que ele escreveu a obra Os Quatro Evangelhos, na verdade foi uma psicografia. A médium era amiga de Kardec, não confiava no próprio Rusteng, e a gente também revelou isso através de uma carta. A Émilie Collignon, ela não confiava naquilo que estava recebendo por sua psicografia, né? E aí ela escreveu para Kardec, Kardec diz, olha, isso é absurdo, não faz sentido. Uma única médium, né? Grace está lembrando aí. E aí, ele mostra aqui, né, depois de ter lançado essa obra, Kardec, ele faz uma análise com base no método da concordância e universalidade, né, o controle universal dos ensinos. Tusteng fica assim, muito chateado com isso, porque ele queria que a obra dele fosse aceita, né, para que ele assumisse uma posição de destaque, alguma coisa assim. Então, olha o que ele disse que escreveu isso em 1866, ele mesmo, ou seja, logo depois do lançamento da obra. E aí ele mostra a revolta que ele tinha contra Kardec. Olha só. O artigo de Allan Kardec do mês de junho de 66 foi escrito sobre a influência de um sistema preconcebido. Ou seja, o método era um sistema preconcebido, né?
na cabeça dele, aquilo não era ciência. Esse método foi preconcebido na introdução do Evangelho e cuja execução está anunciada no prefácio de O Céu e o Inferno. Vocês já leram o prefácio do Céu e Inferno, gente? Esse Já. prefácio ele foi suprimido na adulteração. Vocês lembram disso, né? Então, esse prefácio ele foi suprimido porque justamente ele incomodava todos aqueles que queriam impor sistemas pessoais. Esse prefácio ele mostra justamente as bases experimentais do Espiritismo, assim como a introdução do capítulo 8º original do Céu e Inferno. Também trata do método como, digamos assim, aquilo que protege o espiritismo de se tornar um sistema pessoal, ou seja, mais uma religião. Então, aquilo incomodava quem queria impor um sistema pessoal, certo? E aí, não foi por coincidência, então, que esse prefácio ele foi excluído. E a gente nem colocou isso na obra, né? A gente nem colocou isso no Nem Céu nem Inferno. Pode vir numa próxima edição. Outro que não tinha, que estava absolutamente insatisfeito com o prefácio e com o capítulo 8º era o amigo dele, o senhor Pesani. Né? O senhor Pesani, ele escreveu no mesmo ano de 65 uma obra chamada Síntese Filosófica no século XIX. E ele estabelece lá a teoria dele para o que deveria ser o espiritismo. Ele diz que tem que ter uma primeira fase material, e só essa primeira fase caberia a Kardec. Depois, uma fase filosófica, que caberia a esse trabalho de síntese filosófica, ou seja, como se ele fosse aquela pessoa responsável. E a terceira fase seria a fase teológica, ou seja, a fase dogmática, em que viriam espíritos superiores para finalmente trazer a verdade, né? Porque na Terra, segundo ele, todos nós somos medíocres e todos os espíritos são medíocres. Então, precisaria que viesse espíritos, anjos do céu. Veja, essa é a mentalidade dessas pessoas que tinham, assim, uma inveja enorme de Kardec, uma revolta contra Kardec, e Kardec tinha uma isenção. E tanto ele tinha uma isenção que ele é, recomenda um primeiro livro de Pesani sobre reencarnação, que era um bom livro, e também ele faz uma análise sobre o livro de Rusteng, sobre os quatro evangelhos, dizendo, olha, isso aqui ainda não é possível de ser confirmado. A gente precisa de mais dados para poder analisar. Então, eles tinham, assim, eles entendiam que Kardec só precisava ter cumprido a parte da primeira fase e ter abandonado o trabalho. Mas veja lá, usurpando o título de controle universal, esse sistema preconcebido tem a pretensão de conter em si mesmo o critério da verdade que se deve buscar e encontrar no futuro. Ele conteria, assim, o critério infalível, a base e os elementos antecipados de uma ortodoxia espírita. Ele editaria o que pode fazer parte integrante da doutrina espírita. Esse sistema tem a pretensão dogmática e ortodoxa como sendo uma garantia para a unidade futura do espiritismo. Aqui, ó. Eles se revoltavam, se rebelavam contra essa unidade, né? Como se Kardec fosse o dono do espiritismo e eles queriam se colocar no lugar de Kardec. E não era nada disso, era apenas ciência. Então, de poder anular todas as ideias que emanem dos espíritos ou dos homens e que não poderão suportar a prova desse controle. Isto é, tudo que for contrário ao controle que quer exercer Allan Kardec, como se fosse um interesse pessoal, e não como se fosse um método científico que justamente respondesse a doutrina. Então, não era de Kardec. Pode nem falar de kardecismo, não pode. A doutrina é dos espíritos, por conta disso. Apresentação de notas de rodapé, notas do editor do livro Céu e Inferno. Quem já leu aí a introdução, né, essa apresentação da gente, viu que a gente descobriu algo muito interessante para quem quer conversar sobre o tema das adulterações, que são as correspondências. Vocês já estão cientes do que aconteceu?
são em relação aos itens, né, com outros trechos da obra, né, que ele faz essa correlação, né? O Isso, Paulo deu uma pincelada com a gente quinta-feira passada. exato. Eu não sei até que ponto ele falou, mas as correspondências, elas foram uma surpresa muito grande para a gente, porque sabem que a primeira parte, ela é da teoria, mas essa teoria é fundamentada na prática, né? Quer dizer, doutrina e exemplos, foram os nomes que Kardec deu, né? Nos exemplos, ele coloca ali as comunicações mais ilustrativas daquilo que ele conversou com os espíritos. Enquanto que na primeira parte você tem a teoria toda sobre céu, inferno, anjos, demônios e tal. E no capítulo 8º original existe um resumo dessa teoria. É por isso que a gente chamou esse capítulo 8º do Sermão da Montanha, da obra de Kardec. Ele é o texto mais importante e foi o mais adulterado. As correspondências, elas são o seguinte: esses 25 itens, eles não foram escritos aleatoriamente por Kardec. Ah, deixa eu colocar aqui o que eu me lembro. Não, cada item desse tem uma correspondência em alguma parte da obra. Então, quando os adulteradores mexeram nesse texto, né, o texto ficou descaracterizado, ele perdeu essas conexões, essas correspondências com as outras partes da obra. E Kardec nunca falou dessas correspondências, talvez porque para ele fosse óbvio, mas o adulterador não sabia, porque senão ele teria alterado também as outras partes em que essas informações estavam. Então, era como uma espécie de criptografia. Quem quer, então, ver a fundamentação, né, dessas correspondências, pode procurar aí nas notas de rodapé. Cada um dos 25 itens, que depois se transformaram lá nos 33, com dogmas de queda, culpa, karma, castigo divino e tal. Esses 25 itens, todos têm correspondência em outros pontos da obra. Tá? Então, isso foi um easter egg, talvez, né, que ele tenha colocado, que hoje dá uma certeza para a gente, né? Se Kardec mudou a sua obra toda, como alguns alegam, por que que ele não mudou também o restante lá desses itens? Por que que ficou, né, nessa alteração? Por que que ficou algo assim tão dissonante? Em um ponto ele diz uma coisa, em outro ponto ele diz outra, né? Por que que as correspondências foram perdidas, foram quebradas? Então tá mais uma prova de que os adulteradores eles estavam visando aí, acho que eles tinham um tempo curto, viu, gente? Porque vocês podem imaginar que essas pessoas que se aproximaram ali, né, ficaram sabendo que havia revisões que Kardec tinha deixado, né, incompletas, e aí eles disseram, olha, é sobre isso que a gente tem que trabalhar, para poder fazer passar as edições adulteradas sem que os espíritas, principalmente a viúva dele, possa questionar, porque ela acredita que havia essas revisões e ela vai aceitar que sejam lançadas obras novas como se de seu marido fossem. E ela, infelizmente, não tinha conhecimento do que foi modificado, do que não foi. Inclusive, ela entregou toda essa documentação para a sociedade anônima. A ideia dela era de que o espiritismo não pertencia a ela. O espiritismo pertencia a todos os espíritas. Então, ela tinha que entregar todo esse material, né, e assim foi. Então, nunca houve nenhuma prova assim. A gente já esgotou todos os documentos de todos os acervos e não há mais nenhum documento que mostre essas alterações, né, que nós já apontamos como as adulterações mais graves de todas. Por exemplo, aquele item 2 que foi retirado, você já deve ter visto muitas vezes, né? Sendo todos espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. E aqueles outros
em que se insere o dogma, né? O item 9, o item 10, o 17, o 31. Então, foi assim que aconteceu, né, gente? Mas para isso foi necessário que essas pessoas criassem essa empresa alegando que estavam fazendo a vontade do marido dela. E essa empresa, depois ela se transforma numa editora, e é exatamente por isso que nesse mês de julho é que, com a editora constituída, né, a Livraria Espírita foi transformada em editora, e é nesse mês que surgem todas essas obras. Né? E aquela edição, aquele exemplar clandestino que só vai aparecer lá na Suíça, ele também consta lá na capa, Livraria Espírita, ou seja, ele só pode ter surgido, né, lá no mês, a partir do mês de julho de 69, né, quando essa editora foi finalmente constituída. Então, você vê que a gente fica ouvindo muita coisa, né, Rafa? As pessoas inevitavelmente mandam para a gente, né? E a gente vê uma coisa ou outra tal. Eu confesso que não é o meu foco atualmente, né? Que a gente tem pesquisa sobre tantos outros temas interessantes, e, no entanto, a gente reconhece que durante muito tempo ainda vai ter gente tomando conhecimento desses fatos, querendo saber as informações, e a gente vai continuar esclarecendo, porque, de fato, essa restauração, esse restabelecimento, definitivamente faz parte do Espiritismo. A gente pode dizer que, de fato, é aquele quinto período que Kardec previu na Revista Espírita. Depois do período filosófico, perdão, o primeiro período de curiosidade, filosófico, período de luta, aí Kardec desencarna, aí começa um período religioso, e nós já sabemos o que é. Né? Esse período em que o Espiritismo acredita ainda em dogmas, porque teve acesso, estudou por edições falsas. E depois do período religioso viria o período intermediário, que mais tarde receberia o nome. E nós estamos dando um nome aqui, Paulo deu essa sugestão de nome que parece que cabe muito bem. Cada um pode adotar, né, se desejar, mas eu acho que restabelecimento é o nome ideal, porque ele aconteceu um restabelecimento dos textos, está aos poucos acontecendo um restabelecimento do entendimento original. Isso depende de compreender também aquele contexto cultural lá na França, o espiritualismo racional e tantas outras coisas que ainda a gente está estudando, mas ele é uma fase indispensável para a gente chegar à última, que é a de renovação social. Esse último período, ele inquestionavelmente demanda compreender a doutrina espírita na sua maior pureza. E pela heteronomia, não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir isso compreendendo, de fato, a doutrina na sua maior pureza. A gente, quando compartilha esses conhecimentos, a gente sente que está levando algo que é benéfico para as pessoas, né? A gente não está falando aqui só de uma tecnicalidade, né? A gente não está dizendo para as pessoas, né, um detalhezinho, uma curiosidade, a gente está tratando de algo que se refere à nossa natureza, à compreensão da vida futura, aquilo que faz com que a gente possa caminhar mais rápido, né, no caminho do bem, e possa desenvolver cada vez mais aquilo que é eterno, né, que sacia para sempre, que é a felicidade. E aí, isso tudo tem que ser compartilhado. Então, a felicidade, ela se compartilha, sim, através, né, dessas simpatias, das individualidades coletivas, né? Acho que o Espiritismo une as pessoas, assim, por esse sentimento sincero. Quando a gente, de fato, quer compreender a doutrina, né, e vai lá em Kardec, estuda os princípios, a gente vai falando a mesma língua, e a gente vai entendendo o que Kardec queria dizer com o que era a unidade de princípios. Né? Não se trata de uma doutrina
em que cada um vai dar a sua opinião e cada um vai ter um entendimento diferente. Não, é algo que nos leva para uma unidade, né? E essa unidade é que nos faz feliz, né? Aos pouquinhos a gente vai compreendendo isso, cada vez vai querendo exercitar mais.